Análise do discurso. Na aula de hoje, iremos tratar da gênese e de alguns pressupostos fundamentais de uma disciplina, a análise do discurso, também referida como AD, que surgiu na França na década de 60. A análise do discurso surgiu a partir fundamentalmente das reflexões críticas que um de seus fundadores, o francês Michel Pechet, fez tanto em relação à linguística quanto às ciências sociais. Como nosso interesse é o campo da linguística, nos deteremos em abordar a relação que a análise do discurso mantém com esse campo. A problemática da linguística e da análise de texto. O filósofo Michel Pechet, em um texto intitulado Análise Automática do Discurso, afirma que antes da chamada linguística moderna, cuja origem é marcada pelo curso de linguística geral, estudar uma língua era, na grande maioria das vezes, estudar textos e colocar a seu respeito questões de naturezas distintas provenientes ao mesmo tempo da atividade do gramático e da prática escolar. Naquele momento, costumava-se perguntar: sobre o que fala o texto? Quais são as ideias principais contidas no texto? Ele está de acordo com as normas da língua na qual foi escrito? Quais são as normas próprias a este texto? Todas essas questões, tanto as relacionadas ao sentido do texto, quanto as relacionadas às normas da língua, eram colocadas simultaneamente porque remetiam umas às outras. Por exemplo, as questões relacionadas aos usos semânticos e sintáticos colocados em evidência pelo texto ajudavam a responder às questões referentes ao sentido do texto. Isso porque a ciência da linguagem, antes de Saussure, pretendia ser ao mesmo tempo a ciência da expressão e a ciência dos meios dessa expressão. O estudo gramatical e semântico era um meio de se chegar à compreensão do texto. Pechet analisa que o deslocamento conceitual realizado por Saussure consistiu em separar a prática da teoria da linguagem. A língua, ao ser pensada como um sistema, deixa de ser compreendida como tendo a função de exprimir sentido, porque ela se torna um objeto do qual uma ciência pode descrever o funcionamento. A implicação desse deslocamento é que o texto não pode de modo algum ser um objeto pertinente para a ciência linguística, porque ele não funciona. O que funciona é a língua. Por esse motivo, o deslocamento a partir do qual a linguística constituiu sua cientificidade deixou descoberto o terreno que ela estava abandonando, isto é, o terreno do estudo da compreensão do texto. Mas as questões que a linguística deixou de lado, teve de abandonar para se constituir enquanto ciência, questões do tipo: o que quer dizer esse texto? Continuaram a se colocar. Para responder a questões como essa, Pechet afirma que, em primeiro lugar, é preciso considerar que os fenômenos da dimensão do texto não podem ser tratados a partir dos mesmos instrumentos conceptuais utilizados para analisar fenômenos de ordem inferior ao texto, isto é, fenômenos referentes ao funcionamento sintático, ao funcionamento morfológico e ao funcionamento fonológico da língua. Não é certo que o objeto teórico que permite pensar a linguagem seja uno e homogêneo, mas talvez a conceptualização dos fenômenos que pertencem ao alto da escala necessite de um deslocamento da perspectiva teórica, uma mudança de terreno que faça intervir conceitos exteriores à região da linguística moderna. No caso de Pechet, da análise do discurso, portanto, que pretendia e pretende tratar da questão do sentido e, nessa perspectiva, responder em alguma medida à questão o que quer dizer esse texto, os conceitos exteriores à linguística advieram do materialismo histórico althusserriano e da psicanálise lacaniana. Vamos compreender um pouco de cada um desses dois exteriores teóricos. O materialismo histórico althusserriano. O grande projeto do filósofo Althusser foi a releitura do livro Capital de Karl Marx, com o intuito de romper com a leitura dogmática predominante que se fazia da obra. Mais que isso, o intuito era contrapor-se à Vulgata marxista,
que reduzia Marx a chavões que em nada representavam seu pensamento. O projeto de Althusser tentava livrar o marxismo dos escombros a que estava preso devido às escórias e barbaridades do regime stalinista. Um conceito central para a teoria althusseriana é a ideologia, entendida como uma relação imaginária que os homens mantêm com suas condições reais de existência. Em Ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado, um dos textos mais relevantes de Althusser, o autor se propõe a investigar o que determina as condições de reprodução social, partindo do pressuposto de que as ideologias têm existência material, ou seja, devem ser estudadas não como ideias, mas como um conjunto de práticas materiais que reproduzem as relações de produção. Trata-se do materialismo histórico. Um exemplo. No modelo econômico do capitalismo, as relações de produção implicam divisão de trabalho entre aqueles que são donos do capital e aqueles que vendem a mão de obra. Esse modo de produção é a base da formação social capitalista. Na metáfora marxista do edifício social, a base econômica é chamada de infraestrutura e as instâncias político-jurídicas e ideológicas são denominadas superestrutura. A infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, a base econômica determina o funcionamento das instâncias político-jurídicas e ideológicas de uma sociedade. A ideologia parte da superestrutura do edifício, portanto, só pode ser concebida como uma reprodução do modo de produção, uma vez que é por ele determinada. Ao mesmo tempo, por uma ação de retorno da superestrutura sobre a infraestrutura, a ideologia acaba por perpetuar a base econômica que a sustenta. Muitos teóricos reconhecem nesse modo de funcionamento do edifício social uma base estruturalista na teoria de Althusser, na medida em que a infraestrutura determina a superestrutura e é ao mesmo tempo perpetuada por ela, como um sistema cuja circularidade faz com que seu funcionamento recaia sobre si mesmo. O modo de apreensão do funcionamento da ideologia. Como modo de apreensão do funcionamento da ideologia, que tem realidade material, o conceito de aparelhos ideológicos de Estado proposto por Althusser é bastante esclarecedor. Retomando a teoria marxista de Estado, o autor afirma que é preciso distinguir o poder do Estado, isto é, sua posse por este ou aquele grupo político, do aparelho do Estado. Por exemplo, pode ocorrer que um grupo político tome o poder, mas não detenha o aparelho do Estado, ainda nas mãos de um outro grupo político. O aparelho do Estado compreende dois corpos: o corpo das instituições, que constituem o aparelho repressivo do Estado, que funciona pela violência, e o corpo das instituições, a escola e a religião, por exemplo, que constituem o aparelho ideológico do Estado, que funciona pela ideologia. É pela maneira como se estruturam e agem esses aparelhos ideológicos, isto é, por meio de suas práticas e de seus discursos, que se pode depreender como funciona a ideologia. Esse ponto da proposta de Althusser possibilitou uma certa confluência entre seu projeto e a linguística, no seguinte sentido: como a ideologia deve ser estudada em sua materialidade, a linguagem se apresenta como o lugar privilegiado em que a ideologia se materializa. A linguagem se coloca para Althusser como uma via por meio da qual se pode depreender o funcionamento da ideologia. Entretanto, não é difícil imaginar que uma linguística sociriana, uma linguística da língua, não seria suficiente para o projeto de Althusser. Apenas uma teoria do discurso, concebido como lugar teórico para o qual convergem componentes linguísticos e sócio-histórico-ideológicos, poderia acolher esse projeto. Foi nesse contexto que Michel Pechet desenvolveu, como já vimos na aula de hoje, um questionamento crítico sobre a linguística e fez isso a partir da intervenção de conceitos exteriores à região da linguística moderna. No caso aqui, considerado, não é? A partir de pressupostos do materialismo histórico. O marxismo e a linguística, portanto, presidem o nascimento da AD. Mas ainda há um outro exterior teórico, a psicanálise lacaniana,
de onde advém outro conceito exterior à linguística, fundamental para a gênese da análise do discurso. Vamos ver um pouco a esse respeito. A psicanálise, uma teoria do sujeito pertinente ao projeto da análise do discurso. A partir da descoberta do inconsciente por Freud, o conceito de sujeito sofre uma alteração substancial, porque seu estatuto de entidade homogênea passa a ser questionado diante da concepção freudiana de sujeito clivado, dividido entre o consciente e o inconsciente. Lacan faz uma releitura de Freud, recorrendo ao estruturalismo linguístico, numa tentativa de abordar com mais precisão o inconsciente, muitas vezes tomado como uma entidade misteriosa, abissal. Lacan assume que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, como uma cadeia de significantes latente que se repete e interfere no discurso efetivo, como se houvesse sempre, sob as palavras, outras palavras, como se o discurso fosse sempre atravessado pelo discurso do outro, isto é, do inconsciente. A tarefa do analista seria de fazer vir à tona, através de um trabalho na palavra e pela palavra, essa cadeia de significantes, essas outras palavras, esse discurso do outro. O inconsciente é o lugar do desconhecido, do estranho, de onde emana o discurso do pai, da família, da lei, enfim, do outro em relação ao qual o sujeito se define, ganha identidade. Nesse sentido, o sujeito é da ordem da linguagem. Apoiado em alguns critérios do estruturalismo linguístico, Lacan aborda esse inconsciente demonstrando que existe uma estrutura discursiva que é regida por leis. Dessa sua proposta decorrem algumas implicações para a psicanálise. A que mais diretamente interessa a AD diz respeito ao conceito de sujeito, definido em função do modo como ele se estrutura a partir da relação que mantém com o inconsciente, com a linguagem, portanto, já que para Lacan a linguagem é condição do inconsciente. Qual é então a relevância do projeto lacaniano para AD? O sujeito lacaniano, clivado, dividido, mas estruturado a partir da linguagem, fornecia para AD uma teoria de sujeito condizente com um de seus interesses centrais, o de conceber os textos como produtos de um trabalho ideológico não consciente. O terreno fecundo para a gênese da análise do discurso. Calcada no materialismo histórico, a análise do discurso concebe o discurso como uma manifestação, uma materialização da ideologia decorrente do modo de organização dos modos de produção social. Sendo assim, o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele que decide sobre os sentidos e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como aquele que ocupa uma posição numa formação social e, a partir dela, enuncia. Em outras palavras, o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado sem que tenha consciência disso. E aqui se pode reconhecer a propriedade do conceito lacaniano de sujeito para AD, não é? Esse sujeito é levado a ocupar seu lugar em uma determinada formação social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. Como explica Althusser, a ideologia é um sistema de representações que, na maior parte do tempo, nada tem a ver com a consciência. Tais representações podem ser imagens ou conceitos, mas é sobretudo como estruturas que elas se impõem aos homens, sem passar por suas consciências. Foi nessa perspectiva que o materialismo histórico althusseriano e a psicanálise lacaniana, ambos calcionados no horizonte do estruturalismo linguístico, constituíram um terreno fecundo para Michel Pechet pensar a constituição da análise do discurso. Mas não como um progresso natural permitido pela linguística, como se o estudo do discurso se desse com base numa passagem natural da lexicografia, isto é, do estudo das palavras, para o estudo do discurso, o nível mais alto da escala dos objetos de estudo da linguística. Ao contrário, a constituição da AD é concebida por Pechet como uma ruptura epistemológica, que coloca o estudo do discurso num outro terreno, em que, como já dissemos aqui, intervêm questões relativas à ideologia e ao sujeito.
Nesse sentido, o objeto discurso de que se ocupa Péchet não é uma simples superação da linguística saussuriana, mas implica, nas palavras do próprio autor, uma mudança de terreno que faça intervir conceitos exteriores à região da linguística moderna. Mas se há uma ruptura da AD com o campo da linguística, como a língua é pensada pela análise do discurso? É o que vamos ver agora na nossa aula. A língua para análise do discurso. O analista do discurso brasileiro, Ciro Pocente, afirma em um texto intitulado Teoria do Discurso, um caso de múltiplas rupturas, publicado no livro Introdução à Linguística, Fundamentos Epistemológicos, volume 3 dessa coleção, que os textos de AD apresentam uma concepção de língua indireta, na medida em que se busca conceituá-la mais se negando que propondo características. Por exemplo, uma das definições clássicas de língua para AD é: a língua não é transparente. O fundamental dessa tese, de acordo com Pocente, é que a análise do discurso não aceita que, dada uma palavra, seu sentido seja óbvio, como se estabelecido por convenção ou como se a palavra pudesse se referir diretamente à coisa. A AD propõe que a língua tenha um funcionamento parcialmente autônomo, ou seja, que uma língua funcione segundo regras próprias de fonologia, morfologia e sintaxe, mas que são postas a funcionar de uma forma ou de outra, segundo o processo discursivo de que se trata numa certa conjuntura. Em outras palavras, a AD reconhece a especificidade da língua, que ela tem regras próprias de funcionamento, mas limita seu domínio porque o sentido, conforme afirma Péchet, não é da ordem da língua e, por isso, não se submete aos seus critérios. Na análise de Péchet, a linguística saussuriana permitiu a constituição da fonologia, da morfologia e da sintaxe, mas não foi suficiente para permitir a constituição da semântica, lugar de contradições da linguística. Para ele, o sentido, objeto da semântica, escapa às abordagens de uma linguística da língua, já que a significação não é sistematicamente apreendida devido ao fato de sofrer alterações de acordo com as condições de produção e com as posições ocupadas pelos sujeitos que enunciam. Vamos ver duas análises que esclarecem um pouco mais sobre a relação de constitutividade entre condições de produção e sentido, e entre posição dos sujeitos que enunciam e sentido. Uma delas refere-se ao bordão "Ah, eu tô maluco", que ecoou no Brasil por muito tempo nas mais diferentes condições de produção. O bordão foi criado pelo camelô carioca Jorge da Silva num baile de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Conforme relata Jorge em uma entrevista à Veja, publicada em 18 de junho de 1997, ele apostou com uns amigos que subiria no palco e gritaria qualquer coisa. Ele subiu e gritou "Ah, eu tô maluco", referindo-se às dançarinas que estavam no palco. O grito foi gravado e mais tarde mixado na música Montagem do Desesperado, do movimento Funk Club, uma banda que se apresentava naquela noite no local. A faixa com grito começou a tocar nas rádios cariocas e em pouco tempo invadiu o Brasil. O bordão ecoou, por exemplo, no Ibirapuera diante do telão, que mostrava a vitória do tenista Gustavo Kuerten na França, e apareceu num cartaz em uma passeata de aposentados em Brasília. O cartaz dizia: "Com R$8, FHC, ah, eu fico maluco". Ou seja, o bordão foi ecoado em diferentes condições de produção e, por isso, seu sentido não é o mesmo. No baile funk, um dos sentidos possíveis para o enunciado "Ah, eu tô maluco" seria, por exemplo, "eu não acredito no que estou vendo, é demais", ou algo semelhante. Tem, portanto, uma conotação positiva de surpresa boa. Na passeata de aposentados, ao contrário, a conotação não é essa. A surpresa aqui está relacionada à indignação diante do aumento irrisório de salário proposto pelo governo. Há, portanto, uma certa instabilidade de sentido que decorre do acontecimento novo, que traz para o enunciado novas possibilidades de efeitos de sentido. O sentido, portanto, não é da ordem da língua,
Se fosse, eu tô maluco, não sofreria as alterações de sentido que sofre, a depender das condições em que é produzido. O sentido é da ordem do discurso. Uma outra análise interessante para esclarecermos sobre a natureza do sentido para D foi empreendida pelo analista do discurso brasileiro, Cleudemar Alves Fernandes, no livro Retratos Discursivos do Sem Terra. Analisando o conflito instaurado em torno do sem terra, na época de constituição do movimento no Brasil, ele observa que os termos ocupação e invasão são sistematicamente encontrados em revistas e jornais que circulam pelo país, para se referirem à prática do sem terra de se instalarem em terras improdutivas. Entretanto, esses termos não são usados indistintamente como sinônimos. O que a análise de Fernandes demonstra é que o termo ocupação é empregado pelos próprios sem terra e por aqueles que os apoiam e defendem, enquanto o termo invasão é empregado por aqueles que se opõem ao movimento do sem terra, que os contestam e os consideram invasores. Assim, apesar de os termos ocupação e invasão referirem-se à mesma prática do sem terra, não se pode dizer que são termos sinônimos. Nas condições históricos, sociais em que são produzidos, possuem sentidos distintos que revelam a existência de conflito entre grupos de sujeitos que ocupam posições sociais distintas frente à questão do sem terra. Essas análises nos mostram que, da perspectiva teórica da análise do discurso, não é possível dizer a priori qual o sentido de um termo ou de um enunciado, porque o sentido é efeito das condições de produção do discurso. Nesse sentido, é que Péchet, considerando que as condições de produção de um discurso são constitutivas de suas significações, propõe uma semântica do discurso, no lugar de uma semântica da língua. A especialidade da AD, portanto, é o campo do sentido, de modo que as questões em torno do funcionamento da língua somente serão relevantes, e são, na medida em que afetarem esse campo. Assim sendo, a AD não é antilinguística, ao contrário, conforme esclarece Pocente, não há AD sem linguística. O francês e analista do discurso Dominique Menguenot faz uma análise do campo da linguística bastante esclarecedora para entendermos a relação da análise do discurso com a linguística. Ele afirma que o campo da linguística, de maneira muito esquemática, opõe um núcleo rígido a uma periferia de contornos instáveis, que está em contato com a sociologia, a psicologia, a história, a filosofia e etc. O núcleo rígido se ocupa do estudo da língua como se ela fosse apenas um conjunto de regras e propriedades formais, ou seja, não considera a língua enquanto produzida em determinadas conjunturas históricas e sociais. A outra região de contornos instáveis, ao contrário, se refere à linguagem apenas à medida que ela faz sentido para sujeitos inscritos em estratégias de interlocução, em posições sociais ou em conjunturas históricas. A análise do discurso pertence a essa última região, ou seja, considera esse último modo de compreender a linguagem. O que não significa que para ela a linguagem não apresente também um caráter formal, como apontava o próprio Péchet ao afirmar que existe uma base linguística regida por leis internas, conjunto de regras fonológicas, morfológicas, sintáticas, sobre a qual se constituem os efeitos de sentido. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu indico para vocês 3 referências de leitura. Uma delas, um livro de Dominique Menguenot intitulado Novas Tendências em Análise do Discurso. Nesse livro, Menguenot apresenta como se constituiu a análise do discurso francesa e também apresenta conceitos bastante relevantes para se entender a natureza e o funcionamento do discurso. Uma outra referência, um texto intitulado Análise do Discurso, publicado no volume 2 de Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras. Nesse texto, eu trato um pouco do momento de constituição da análise do discurso de língua francesa, falo um pouco dos seus percursos
e também apresento conceitos fundamentais que embasam não só a teoria, mas também as análises feitas em análise do discurso. E por último, um outro texto de Círio Pocente, intitulado Teoria do Discurso, um caso de múltiplas rupturas. Esse texto está publicado no volume 3 de Introdução à Linguística, Fundamentos Epistemológicos, e ali o autor apresenta quais são as rupturas que a análise do discurso realiza em relação ao campo da linguística para se constituir. Bons estudos!